pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os domínios naturais ou domínios morfoclimáticos, ameaças e conservação. O geógrafo Aziz Abissab, ele realizou vários estudos sobre a interação entre clima, relevo e vegetação no território brasileiro. Ele conseguiu compreender que havia uma relação direta entre esses fatores climáticos e a vegetação. Também observou que em diferentes áreas do Brasil haviam particularidades de relevo, clima e vegetação. Então, ele regionalizou, é como se fosse uma regionalização do Brasil a partir dos fatores climáticos, do relevo e do clima. Cada parte desse estudo de relevo, clima e vegetação se chamou de domínio morfoclimático. Morfo significa forma e climático, clima. Então, como é que essas formas, essas relações entre relevo, clima e vegetação se deu no espaço brasileiro? Então, nós percebemos aqui diferentes domínios morfoclimáticos. Por exemplo, nessa região que está em laranja, o relevo e clima e vegetação possuem uma relação entre si que deu origem ao domínio morfoclimático amazônico. Essa região amarela aqui, ó, o relevo, clima e vegetação específico deu origem ao domínio morfoclimático do Cerrado. Essa verde clara aqui, ó, deu origem ao clima, relevo e vegetação específico, o domínio morfoclimático dos mares de morro, e assim por diante, certo? Então, a gente tem aqui alguns domínios morfoclimáticos. Vamos entender quais são eles e onde eles se encaixam. Nós podemos classificar os domínios dentro de três grandes grupos: os domínios florestados, os domínios das formações vegetais naturais herbáceas e arbustivas e as faixas de transição. Vocês vão ver que dentro de cada domínio desse, de cada grupo desse, existem domínios que têm características mais ou menos parecidas. Vamos ver os florestados, que é o domínio amazônico, mares de morros e as araucárias. Vocês vão notar que dentro desse grande grupo dos florestados tem a Amazônia, mares de morro e araucária, que são domínios que possuem grandes árvores, com copas de árvores densas, vegetação densas, extensas, com copas de grande porte. Observem aqui, ó, araucária, mares de morro e amazônico. Vocês percebem que são árvores de grande porte, né? Você vê uma grande cobertura vegetal. Então, elas estão classificadas aqui nos domínios florestados. Agora, as vegetais naturais, herbáceas e arbustivas é um grupo de domínio que existem domínios que tem uma vegetação, mas que essa vegetação ela é mais rala do que os domínios florestados. Vamos observar aqui, ó, cerrado, caatinga, pradarias ou campos. A gente tem a caatinga, cerrado e pradarias. Percebam que já é uma vegetação menos densa, com copas menos robustas do que o domínio florestado. A faixa de transição é uma passagem de um domínio para outro, então é uma faixa que vai haver aí características de dois domínios, porque é uma transição de um domínio para o outro. Um domínio não termina e começa o outro abruptamente, aí uma transição. E essa transição de um domínio para o outro vai ser uma faixa de transição, que, na maioria das vezes, tem aí características de dois domínios. Como um exemplo, o Pantanal. Você consegue ver características da Amazônia, ó, parecida com o domínio amazônico, e também com o Cerrado, certo? Você percebe aqui copas extensas, robustas, e aqui, ó, uma vegetação menos densa, certo? Então, o Pantanal é uma faixa de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Esses domínios, eles vão sofrer impactos ambientais. O que são impactos ambientais? É uma ação majoritariamente humana, uma ação intensa ou inadequada que vai provocar efeitos negativos no meio ambiente. Então, esses domínios vão sofrer com os impactos ambientais. Vamos começar pelo domínio amazônico. Como a Amazônia sofre impactos ambientais? E vocês vão ver que está diretamente atrelado com atividades econômicas. Olha só,
A Amazônia sofre com a agropecuária. A agropecuária, que é a agricultura e a pecuária, ela precisa de um terreno limpo, de um terreno preparado para receber essas atividades. Então, para esse terreno ser preparado, ele precisa ser desmatado, ele precisa ser queimado. Então, acontece aí as queimadas, os desmatamentos. Muitas vezes, os indígenas são expropriados, são expulsos das suas terras para a ocorrência dessa atividade econômica. Além disso, as usinas hidrelétricas, que é aí uma usina de energia a partir da força da água, provocando aí alagamento de áreas na região do domínio amazônico, certo? Já que esse domínio tem uma grande disponibilidade hídrica, né, de rios, a exemplo, o rio Amazonas. Então, a atividade das usinas hidrelétricas provoca aí alguns impactos negativos, como alagamento. Impactos ambientais no Cerrado. A garimpagem de ouro e pedras preciosas no Cerrado, que acontece sobretudo nas margens de rio. Essas margens de rio, o solo é retirado para poder haver aí a procura de ouro e pedras preciosas. À medida que esse solo é retirado das margens dos rios, há o enfraquecimento do solo, o desbarracamento, que é o deslizamento desse solo, é um problema. Esse solo vai deslizando ou o solo vai sendo retirado e jogado no rio, e o rio vai se soterrando dessa areia e vai assoreando, né? Vai se soterrando de areia e morrendo. Então, a garimpagem provoca esses problemas. Além disso, a contaminação por mercúrio. O mercúrio, pessoal, ele é utilizado para tentar separar o ouro do solo, dos rejeitos, né? E quando você utiliza o mercúrio é altamente tóxico. Então, há aí a contaminação das águas, né, dos seres humanos, dos animais, por mercúrio. E a agropecuária também no Cerrado, que provoca aí os mesmos efeitos do domínio amazônico. Desmatamento, queimada, ok? Vemos aqui algumas fotos da garimpagem, que é bem prejudicial se feita de maneira inadequada. Domínio caatinga. Quais são os impactos? A exploração de lenha, tá? A exploração de lenha provoca aí desmatamento. Com desmatamento há uma perda de cobertura vegetal, que esse solo fica aí à mercê das intempéries climáticas, né? Provocando aí essa erosão, esse desgaste do solo, porque não há cobertura vegetal. E a desertificação, que é o que? Esse solo vai perdendo cobertura vegetal, vai sofrendo com ações externas e ele vai perdendo suas propriedades, vai ficando um solo infértil, um solo desertificado. Desertificado vem de deserto. Sabe um solo desértico que não tem tanta cobertura vegetal, porque é um solo pobre em nutrientes? A mesma coisa é um solo desertificado, é um solo que vai perdendo suas propriedades e fica aí quase impossibilitado de haver aí cobertura vegetal, ok? E a irrigação inadequada. A irrigação inadequada provoca a salinização do solo na caatinga. Por quê, professora? Vamos entender por que ocorre a salinização. Toda a água, pessoal, tem quantidade de sais minerais, somente exceto a água da chuva que não tem, ok? O que acontece? A região da Caatinga, o semiárido, é uma região que chove pouco, então, para a sobrevivência, acaba ocorrendo aí a irrigação desse solo. Porém, é uma irrigação inadequada, porque não há aí monitoramento da salinização dessa água. O que vai acontecer? Vai ocorrer a irrigação, esse solo vai infiltrando a água. Como o semiárido tem uma alta temperatura, vai ter uma alta taxa de evaporação dessa água, a água vai evaporar, mas os sais vão ficar presos no solo. Essa área não tem grande ocorrência de chuva para lavar esse solo e o sal vai se concentrando no solo. Então, a partir da irrigação inadequada, sem monitoramento da salinização, vai ocorrer aí a salinização do solo. O solo vai ficando com sal.
E um solo com grande quantidade de sal é um solo que vai ficar impossibilitado aí para a atividade da agricultura. Então, vemos aqui a exploração de lenha e a salinização do solo, grande quantidade de sal. Impactos no Pantanal. Como o Pantanal é uma faixa de transição entre a Amazônia e o Cerrado, ele vai sofrer aí com alguns problemas ambientais, tanto da Amazônia quanto do Cerrado. A garimpagem de ouro e pedras preciosas que acontece no Cerrado vai acontecer no Pantanal, provocando os mesmos problemas. A pecuária que acontece também na Amazônia vai provocar os mesmos problemas, queimada, desmatamento. E também aqui nós temos a pesca predatória. A pesca predatória provoca desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque se eu tirar, por exemplo, uma grande quantidade de um peixe que é predador de outro, um predador natural, por exemplo, eu retirei uma grande quantidade de um peixe de grande porte. Esse peixe de grande porte poderia ser um predador natural do peixe piranha, por exemplo. Eu tirando o predador da piranha, a piranha vai se proliferar, vai ocorrer um desequilíbrio, ela vai se proliferar e vai acontecer tantos outros problemas, né, ecológicos, certo? Temos aqui uma imagem de uma apreensão de uma pesca predatória, ok? E os impactos ambientais das pradarias. As pradarias ou campos é um domínio que favorece a pecuária. Por quê? Como é um domínio que tem uma grande quantidade de gramíneas e é um terreno plano, que não vai dificultar a locomoção do gado, é um domínio excelente para criação de gado. Porém, o gado de grande porte, né, um animal de grande porte com peso elevado, ele vai compactar o solo, ele vai pisotear o solo vai se condensando, se compactando, vai perdendo aí grande quantidade de ar, vai ficando um solo que vai ser difícil infiltrar a água e vai perdendo suas propriedades, vai se empobrecendo e, a longo prazo, vai ser um solo que vai ficar pobre, né? A vegetação vai ficar escassa. Vemos aqui um solo compactado, ó. Você pode perceber que as gramíneas que tem aqui, ó, já estão secas, mortas, porque o solo está em um solo inapropriado, um solo pobre. Impactos ambientais no domínio araucárias. O domínio araucárias é um domínio que fica aí, sobretudo no sul do país. É um domínio que tem árvores de grande portes. As araucárias são chamadas de pinheiros brasileiros. Por ser árvores de grande porte, vão ter uma grande quantidade de madeira e são árvores cobiçadas tanto para o setor de móveis quanto para a construção civil, certo? Porque fornece madeira. E aí uma grande extração dessas araucárias e de maneira ilegal. A extração das araucárias ela vai provocar tanto problemas na flora, né, na própria vegetação, porque a partir aí da extração exacerbada dessa vegetação vai ocorrer o empobrecimento do solo, sobretudo a erosão, porque o solo vai ficar sem cobertura vegetal, e problemas na fauna, né? À medida que eu vou retirando essas coberturas vegetais, eu vou também retirar o habitat de muitos animais, a fonte de alimentação de muitos animais, então provoca aí um reflexo na fauna, certo? Vamos ver aqui, ó, a extração das araucárias, essa região aqui, ó, tá sem cobertura vegetal, né? Vai ser uma área que vai sofrer com a chuva, né? Com a ação humana, porque não tem mais vegetação protegendo. Impactos ambientais no domínio mares de morros. O domínio mares de morros é um domínio que pega aí o litoral, grande parte do litoral brasileiro e principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Um exemplo do domínio mares de morro é o Pão de Açúcar, né, que é um relevo mamelonado, um relevo com saliências. Então, quando eu penso em áreas litorâneas, são áreas que são povoadas e populosas, porque é uma área que tem atrativos. E Rio de Janeiro e São Paulo, quando eu penso em Rio de Janeiro e São Paulo, também eu penso, né, em povoamento, industrialização e urbanização. Então, por a região do domínio mares de morro ser tão populosa e povoada, vai sofrer aí com os reflexos da industrialização e da urbanização, que é principalmente a poluição, seja a poluição do solo, seja a poluição da água, seja a poluição do ar, ok? Então, vai sofrer aí com a poluição. Uma alternativa
os impactos ambientais nesses domínios morfoclimáticos foi a criação das unidades de conservação, que tem o objetivo de proteger esses domínios morfoclimáticos. Nós podemos ter dois tipos de unidades de conservação no Brasil: as de proteção integral e as de uso sustentável. Vamos entender a diferença de cada uma delas. A unidade de proteção integral já está falando, é uma proteção integral. Não há a possibilidade de retirar recursos naturais dessa unidade de proteção integral. Por quê? Porque a proteção aqui é máxima, é integral. Não há a possibilidade de a extração de recursos naturais nessa unidade, então é proibido. O objetivo dela é servir como o uso indireto desses recursos. Como assim, professor, o uso indireto? Não há extração direta, mas nós podemos utilizar esses recursos naturais como lazer, como visitas para escolas, né? Visitas visando a educação, visitas de cunho científico para pesquisa ou para recreação. Então, a unidade integral não há possibilidade de se extrair aí os recursos naturais. Enquanto na unidade de conservação de uso sustentável, há a possibilidade de se retirar os recursos naturais, porém, tem que haver a consciência ambiental e sustentável. Pode-se retirar, mas há uma extração sustentável, uma extração pensando também na conservação desse meio ambiente, certo? E aí nós temos alguns exemplos de unidades de conservação, né? Vemos aqui várias na Amazônia, né, no domínio amazônico, vemos aqui muitas nos de mares de morros, vemos no Nordeste também, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.